Olá, hoje continuamos com o estudo da próclise, mais especificamente a segunda parte, no capítulo 19 do livro. E para isso, então, eu irei resolver alguns exercícios em que são aplicadas as regras relativas à próclise. Então, inicialmente, nós temos o exercício 2 da página 72. Considere a seguinte frase retirada do texto. Uma aventura que me consumiu 360 dias e um par de botas. Então, é um texto relativo às aventuras, que é o tema que está sendo tratado durante o nosso módulo, e especificamente aqui, na letra A. Pode-se dizer que 36 dias e um par de botas quebra o paralelismo da expressão. Explique por quê. Então, se vocês se recordam, o paralelismo é quando nós temos em uma mesma estrutura um conjunto de expressões que tem uma proximidade, seja na função, seja no sentido, enfim. Nesse caso, nós temos duas expressões que, de certa forma, não estão paralelas, elas acabam quebrando com o paralelismo, pois a primeira faz referência ao tempo e a segunda faz referência a um calçado, no caso, o par de botas. Então, aqui quebra essa sequência, quebra esse paralelismo por nós termos dois termos, duas expressões que têm sentidos diferentes. Na letra B, o que determinou que o pronome oblíquo me fosse empregado antes do verbo, configurando então um caso de próclise? Então, no caso, nós temos a presença do pronome relativo que é considerada uma palavra atrativa. Então, o emprego desse que faz com que seja necessário o uso do me antes do verbo, no caso, a próclise. O exercício 3 da página 73, grife as palavras atrativas que determinam o uso da próclise em cada caso a seguir. Na letra A, então, nós temos: embora se assustasse com os riscos, perseguiu sua rota. Então, o termo que é o atrativo, a palavra atrativa, que faz com que seja necessário o uso da próclise, no caso, o se antes do verbo assustar-se, é a palavra embora. Na letra B, ainda que me atacasse o desânimo, eu daria a minha resposta. Nós temos também ali o que e a expressão ainda que. Na letra C, eu nunca me esquivei dos desafios. É a palavra nunca. Na letra D, quem me fará desistir dessa jornada? Temos aqui o emprego da expressão quem. E na letra E, nada me desviará do meu percurso. A palavra atrativa é a palavra nada. Exercício 4, da página 73. Observe o uso do pronome oblíquo na locução verbal a seguir retirada do texto. Eu deveria me tornar membro da associação. Na letra A, que forma nominal foi empregada nessa locução verbal? Nós temos o infinitivo, no caso, tornar. E na letra B, qual a posição do pronome em relação à locução verbal? No caso, ele precisa estar antes do verbo principal, configurando, então, uma próclise. Na letra C, analise a tabela e responda com que tipo de locução verbal a próclise é obrigatória? Verbo auxiliar mais infinitivo. Então, nós temos os exemplos ali. O viajante lhe estava a contar uma história. O viajante estava a lhe contar uma história. O viajante estava a contar-lhe uma história. Um verbo auxiliar mais gerúndio. O presidente lhe estava instruindo sobre a associação.
o presidente estava lhe instruindo sobre a associação e o presidente estava instruindo-lhe sobre a associação. E também o verbo auxiliar mais particípio, o viajante se havia despedido e o viajante havia se despedido. Então, aqui, no caso que nós temos entre essas opções, com os verbos no particípio não pode ocorrer ênclise, ou seja, é nesse caso então que é necessário que o pronome esteja na posição da próclise, ou seja, na frente do verbo. O exercício 5 da página 74, reescreva as frases a seguir colocando o pronome oblíquo se em todas as posições possíveis em relação à locução verbal. E aqui a locução já está também sinalizada. Então, nós temos que aqui identificar em quais casos e especificamente as posições do pronome oblíquo. Então, na letra A, o viajante havia declarado vencedor. Então, aqui nós temos duas possibilidades. O viajante se havia declarado vencedor, então o se vem antes do verbo auxiliar, e o viajante havia se declarado vencedor. Nesse caso, então, ele vem após o verbo auxiliar. Na letra B, os peregrinos vão encontrar na próxima semana. Então, nós temos os peregrinos vão se encontrar na próxima semana e também os peregrinos vão encontrar-se na próxima semana. Na letra C, todos perceberam que o viajante estava emocionando. Também temos duas possibilidades. Todos perceberam que o viajante estava se emocionando e todos perceberam que o viajante estava emocionando-se. O exercício 6 da página 74, ele também apresenta alguns casos, algumas situações, e ele pede para identificar na coluna da direita que tipos de palavras ou situações podem atrair um pronome oblíquo para antes do verbo. O carimbo não o consegui ainda e também nunca me arrependi da viagem. Temos o e o me que atuam como pronomes oblíquos. E as palavras que fazem, que determinam que esse pronome ocupe essa posição são as palavras negativas, que no caso são o não e o nunca. Agora, só me importa a trajetória. No segundo caso, nós temos um advérbio. Na terceira, quem me acolhe? Alguém me oferece descanso? Ninguém lhe responde. Então, nós temos o quem, o alguém e o ninguém que atuam como pronomes indefinidos. Então, também são consideradas palavras atrativas. Deus te proteja nessa jornada. Nós temos ali uma frase exclamativa que expressa desejo. Então, por essa razão que nós temos a necessidade de organizar uma estrutura parecida com essa, colocando, então, o pronome oblíquo antes do verbo. Ainda, em se falando de peregrinação, ele é especialista. Então, nós temos o gerúndio precedido de em, no caso, o em, e falando que é o gerúndio, então, por isso que nós temos essa necessidade dessa posição do pronome oblíquo. Embora nos parecesse difícil, ele cumpriu a travessia. Então, aqui nós temos o embora, que configura-se como uma conjunção subordinativa. E, no último caso, estava certo que eu encontraria animado para a viagem. Então, nós temos aqui a presença do que faz com que seja necessário o emprego do pronome oblíquo na frente do verbo.
O exercício 7, da página 75. Assinale a alternativa em que não se admite outra colocação do pronome de acordo com as tendências da norma culta apresentadas nas gramáticas de uso escolar. Temos que, então, identificar aquela em que não há outra possibilidade. Na letra A, Alex está se insinuando para ocupar o cargo. Na B, Amarildo veio aqui para lhe trazer estas relíquias. C, seus pais hão de lhe perdoar a falta. D, Deus perdoa a quem sinceramente se arrepender de seus erros. E, a pobre moça vai se recuperando aos poucos dos profundos dissabores que lhe causou aquele amor. Então, a única que nós então temos aqui como resposta é a letra D, é aquela que não admite outra possibilidade de colocação, de posição do pronome. A tarefa da aula de hoje é a leitura do texto das páginas 78 e 79 e também é necessário responder às questões das páginas 80 e 81. Por hoje é só e até a próxima aula.